Um outro tema sobre o qual nós gostaríamos de conversar também é técnicas de redundância para alta disponibilidade. Em algumas redes, quando se atendem clientes corporativos ou, por exemplo, radiobases, e não nos esqueçamos de que com o advento do 5G, a quantidade de radiobases deve se multiplicar por um fator de várias vezes, talvez por um fator de 10. As novas radiobases de 5G vão ter um footprint, uma pegada muito menor, um raio de cobertura menor em cada radiobase, e isso significa que antes uma área que era coberta por uma radiobase de 4G vai ser coberta por 10 ou mais radiobases de 5G. O que isso significa na prática é que para a operadora ela tem que montar uma rede ótica muito mais capilar para poder chegar com alta capacidade a essas novas radiobases. Não nos esqueçamos de que a capacidade demandada por uma rede 5G é algumas vezes maior que uma rede de 4G, que por sua vez é muito maior do que uma rede de 3G. Tá falando de uma rede de 3G, no mínimo eu vou atender uma radiobase com 30 megabits por segundo. Falando em 4G, eu já falo em 160 a 300 megabits por segundo. Falando em 5G, a capacidade que nós pensamos que vai ser necessária para atender cada uma das radiobases vai ser de 1 GB ou mais, 1 gigabit por segundo ou mais. E essa capacidade toda não vai poder ser atendida por enlaces de rádio ponto a ponto ou ponto a multiponto. Vai ter que ser atendida por fibras óticas. Então vai haver muita construção de fibra e muita oportunidade de negócio para os provedores de acesso. Tá? Porque eles podem atender não só os clientes corporativos, mas também a esses. Agora, no caso de serviços essenciais corporativos ou atendimento a celulares, é preciso contar com uma rede que tenha sobrevivência no caso da ruptura de uma fibra. Imaginem que, se houver uma ruptura de uma fibra, as estações que estão após essa ruptura, sejam do mercado corporativo, seja do mercado de operadoras de 5G, vão ficar sem atendimento. Então, uma das necessidades que se apresentarão no futuro é a necessidade de fazer backup das redes de acesso, que um ponto único de falha, através de um corte de fibra, por exemplo, não represente uma interrupção do atendimento aos usuários dessa seção da rede ótica passiva externa. Tá? Então, backup de rede externa de acesso é necessário. Em muitas aplicações é preciso contar com resiliência na presença de falhas. Nesses casos, uma alternativa de custo razoável seria prover um backup de menor capacidade para o serviço através de uma rede externa, por exemplo, rede sem fio fixa, celular, HFC ou outros. E um aspecto essencial desse backup é a localização e o controle da lógica da comutação e proteção. Devido à enorme diferença de capacidade entre a rede PON primária e essa rede de backup, não faz sentido enviar cópia do tráfego pelas duas alternativas ao mesmo tempo. Agora, se a gente tiver um backup ótico, a coisa muda de figura. Tá? O ITU-T, na recomendação G984, fala em vários tipos de proteção. A proteção que mais tende a se utilizar é a proteção do tipo C. A ideia básica aqui é muito simples. Duas ONUs chegando num splitter e do splitter até da OLT até o splitter, a gente atende várias ONUs. A ideia básica é chegar a 2 splitters através de 2 OLTs e as ONUs serem atendidas ao mesmo tempo pelas 2 OLTs através dessa duplicação da rede de acesso. Obviamente, isso daqui provê resiliência, mas observe que o assinante vai precisar ter 2 ONUs, eu vou ocupar 2 OLTs, e o que é pior, vou ter que duplicar toda a rede ótica de distribuição. Essa proteção ela tem essa pequena desvantagem. Tá? Então, é algo que a gente tem que pensar bem antes de colocar, devido ao investimento que tem que ser feito. Quando a gente utiliza a solução dos TAPs, ou seja, a derivação ao longo do caminho, existe uma economia significativa na redundância. Tá? É possível, por exemplo, conectar as 2 pontas da fibra ótica que tem os TAPs instalados ao longo do caminho em 2 OLTs distintas. Pode ser, inclusive, instalado um anel regressando ao mesmo rack de equipamento, onde estão as 2 portas de placas diferentes,
Uma delas alimentando por uma ponta do anel e a outra alimentando pela outra ponta do anel. Tá? Então, uma das possibilidades é essa. Fazer uma dupla redundância significa que a gente pode trabalhar com TAPs bidirecionais, o que significa que tanto a OLT que alimenta por um lado a rede, quanto a OLT que alimenta pelo outro lado essa rede de acesso, possam ser usadas. No caso de uma ruptura de fibra, uma das OLTs atende até o ponto da ruptura e a outra, que está na ponta remota, atende a partir daquela ruptura, atende os clientes que estão localizados após essa ruptura. Então, nós não temos interrupção de serviço e é algo relativamente econômico para ser feito. Então, a ideia básica seria essa que aparece aqui. Os TAPs bidirecionais, esta OLT mandando o sinal, ela é ativa, mandando por esse equipamento que está aqui, chegando nesse splitter. Tá? Chegando nesse splitter 2:8. Já não é mais um splitter 1:8. São duas fibras em paralelo. É um splitter diferente do anterior, porque ele pode tanto trabalhar com o sinal que está na linha azul, quanto com o sinal que está na linha verde. No caso de haver uma ruptura nessa fibra, por exemplo, nesse ponto, o sinal é interrompido nesse sentido. Então, essa caixa que estaria sendo, esse splitter, que estaria sendo alimentado por essa OLT, no caso normal, passaria a ser alimentado pela outra. O sinal que vem da outra, nesses TAPs sucessivos, chega até esse splitter, entra nesse TAP e entra nesse splitter 2:8. E esse splitter passa a utilizar o sinal verde para comunicação com os assinantes que estão pendurados nele. Tá? Acho que é uma solução interessante para o caso desse tipo de cliente. E é uma solução bastante mais econômica do que a gente fazer a duplicação de toda a rede de acesso. Essa falha não só pode ser uma falha com uma ruptura de fibra, mas também pode ser uma falha na própria rede, no OLT. Então, falhou num ponto qualquer, o outro assume. Tá? Essa é a situação. Passou dessa ser ativa para outra ser ativa. E isso é feito praticamente imediatamente. Bom, pessoal, isso aí encerra mais um capítulo do nosso treinamento, tá? Que é o design, as técnicas de redundância para alta disponibilidade. O próximo ponto é o design com foco em um upgrade futuro. Bem, pessoal, é isso. Final do nosso primeiro clipe. Por favor, não deixem de pôr um like para esse clipe e não percam o próximo segmento, que vai ser o clipe 2 da nossa sessão. Precisando de maiores informações, entrem em contato conosco na Netcom, Eduardo Landgraf, ou comigo, Cristiano Ferraz. E aqui os esperamos para o próximo clipe e para todos os outros que virão depois. Muito obrigado por sua atenção. Até breve.